Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Rondinelli Salvador Silva. E o meu é Yara Garcia Silva. Nós somos médicos psiquiatras e esse é o Psiquiatria AD. O tema desse episódio é o aumento do suicídio entre os negros. Antes de começar o nosso episódio, vamos aos avisos gerais. Psiquiatria AD é um podcast sobre saúde mental a partir da perspectiva da psiquiatria e do diálogo com diversas áreas do conhecimento. Podcast é uma forma de comunicação similar ao programa de rádio, em que você pode ouvir o conteúdo enquanto trabalha, estuda ou se diverte fazendo outras coisas. Psiquiatria AD é um podcast independente, sem patrocínios ou conflitos de interesse. Pedimos então para que nos ajude divulgando os episódios e compartilhando nossos perfis no Facebook, Instagram, Twitter e agora também no YouTube. Por muito tempo escolheu-se não falar sobre o suicídio, com uma falsa crença que se falarmos sobre ele, mais pessoas pensarão em fazê-lo ou chegarão a cometer. Essa é a mesma crença que envolve o ensino sexual nas escolas infantis. É um tema tabu, mas sabemos que ocorre o oposto. A informação sobre o suicídio ajuda a prevenir o suicídio. Hoje falaremos sobre o suicídio da população negra. Sabemos que populações vulneradas como gays, lésbicas, negros, povos indígenas, migrantes, são populações que têm risco aumentado para o suicídio. Os negros são a maioria da população brasileira e cometem muito mais o suicídio que a população branca. E o suicídio é uma das principais causas de morte entre os jovens negros. A cartilha Óbitos por Suicídio entre Adolescentes e Jovens Negros, lançada pelo Ministério da Saúde, mostra que entre 2012 e 2016, o número de casos de suicídio com pessoas brancas... A cartilha Óbitos por Suicídio entre Adolescentes e Jovens Negros, lançado pelo Ministério da Saúde, mostra que entre 2012 e 2016, o número de casos de suicídio com pessoas brancas permaneceu estável, enquanto das pessoas negras aumentou 12%. Nesse mês de setembro, o podcast Psiquiatria AD tem orientado a todos que nos ouvem a ter cuidado ao não reduzir a questão do suicídio a um episódio de podcast. Se você tem pensado em se machucar ou tirar a própria vida, ou conhece alguém que esteja passando por tal situação, não minimize o problema. Procure ajuda imediatamente nos serviços de saúde. Suicídio é assunto de saúde e é algo sério. Se você é criança ou adolescente, chegou até aqui, saiba que esse episódio deve ser ouvido junto ao seu pai ou mãe ou adulto responsável, para que vocês possam dialogar sobre o tema. Voltando aos dados que a Yara colocou anteriormente, gostaria também de trazer algumas coisas que podem subsidiar nossa conversa de hoje. Os dados referentes a 2019 do Ministério da Saúde revelam um aumento global das notificações de tentativa de suicídio e suicídio. Particularmente entre os homens adultos brancos, houve um aumento de 10%, e entre os homens negros o aumento foi de 50%, dados que por si só deveriam causar reflexão e ação por parte de todos nós. Para começar falando sobre isso, sobre como é que essas coisas se desenrolam, portanto, no universo da população negra, vou retomar aqui um autor que é quase que obrigatório quando a gente vai falar sobre suicídio, que é o Emile Durkheim, que no seu livro Suicídio, desenvolve uma ideia que é bastante cara a todos nós que cuidamos de pessoas em situação
de cuidado como essa, e no qual o Durkheim lembra que o suicídio não é um fato simplesmente individual, ainda que a escolha pela ação seja individual, tem um conjunto de fatores sociais que são determinantes para que as pessoas pensem em retirar suas próprias vidas. Portanto, o suicídio ele se constitui numa relação de tensão entre um elemento que é parte nosso e parte do ambiente que nós estamos colocados também. Portanto, além de questões que seriam subjetivas a todos nós e que nos levam a pensar sobre isso em certas condições, as condições ao redor também são muito importantes e devem ser consideradas. Então, questões como renda, condições de socialização, possibilidade de ascensão na vida, segurança, possibilidade de conseguir construir um futuro em relações estáveis ou pelo menos relações respeitosas são uma coisa fundamental em termos de garantia de melhores condições de vida e diminuição do risco de suicídio. No caso da população negra especificamente, a gente tem aqui histórico de relatos de suicídio, população negra que veio para o Brasil, que foi sequestrada durante o período da escravidão, e nessa população particularmente, os primeiros relatos têm relação com pessoas que pulavam dos navios negreiros, algumas com o intuito de tentar retornar aos portos de origem na África, outras simplesmente porque não aceitavam que se passava por ali. Essa mesma condição continuou se desenrolando durante o Brasil Colônia, como bem coloca o texto de Clóvis Moura, Rebeliões da Senzala, mas também ele passou a compor consigo o resultado de uma forma de sofrimento que ficou caracterizada como banzo. Banzo como uma expressão de uma melancolia, resultado da brutalidade da escravidão e do sequestro que negros e negras sofreram ao longo do processo de escravidão dentro do Brasil. Esse banzo a gente encontra ainda hoje. Ele não é algo superado simplesmente. A gente tem teóricos que têm pensado isso como uma forma de expressão do sofrimento da população negra. Claro que atualizado nos dias atuais, mas que dizem respeito a uma interpretação ancestral, resultado aí do processo de exclusão social que a população negra vive majoritariamente nos dias de hoje. Nós vemos aqui falando ao longo do mês de setembro de 2020, quem acompanha a gente já sabe. Para você que chegou aqui agora, eu recomendo que você volte aos episódios 14, 15 e 16, que falam sobre o suicídio em suas mais diversas formas, tratando aí das suas particularidades, como é que você pode fazer a prevenção, quais são determinantes para ele. Eu também recomendo que quem está chegando aqui agora e não conhece, ouça também o episódio 2, que trata sobre racismo e psiquiatria, para que possa ajudar a pensar o tema da prevenção ao suicídio junto à população negra. E por que eu digo isso? Porque no episódio 2 a gente tratou especificamente sobre alguns determinantes com os quais a psiquiatria trabalha e qual é a influência desses determinantes no sofrimento psíquico. Alguns desses determinantes a gente já tem inclusive medidas, dados quantitativos que apontam isso, que o processo de racismo, seja ele percebido ou não, ele carrega consigo resultado do sofrimento psíquico, particularmente com aumento de taxa de prevalência de alguns transtornos psiquiátricos, que não sejam de interesse aqui, particularmente o transtorno depressivo maior, assim também como o transtorno por dependência química. 2 transtornos muito associados com o aumento das taxas de suicídio entre homens e mulheres, e não importa a cor. Então a conclusão é lógica. O racismo ele é um elemento determinante e que deve ser pensado nas suas mais diversas dimensões, como vai dizer a daqui a pouco. Só que para pensar em termos de suicídio, para pensar em termos de cuidado clínico, a gente precisa pensar uma relação entre o que eu vou chamar aqui, e alguns teóricos usam, entre aquilo que é universal, particular e o singular. O que isso quer dizer? Às vezes eu vejo em conversas por aí, entre conhecidos, em redes sociais, no ambiente de trabalho também, uma dificuldade em articular quais seriam as causas que levariam a pessoa a tentar retirar a própria vida. E ao tentar falar sobre isso, eu vejo que as pessoas tomam diversas abordagens e tentam reduzir a coisa a uma única causa. O que a gente não está fazendo aqui? A gente está dizendo que, para além de outras questões, o racismo também é um determinante fundamental para se pensar por que as pessoas tiram a vida no contexto do Brasil. E aí, essa articulação entre o universal, o particular e o singular pode ajudar a gente. Então, como universal, eu estou chamando aqui o modelo de sociabilidade que a gente vive, que tem se associado nas últimas décadas a taxas galopantes de aumento da prevalência de suicídio. Ou seja, globalmente, a maneira como a gente tem vivido a nossa vida tem levado a gente a pensar mais, a tentar tirar nossas próprias vidas. Então, como sociedade, existe alguma coisa que nos é universal e que a gente veio pensando ao longo desse mês aqui, e que a gente tem, além de refletir sobre isso, procurar ações também que diminuam isso. Então, a gente fala sobre
péssimas condições materiais, sobre uma cultura de competição, sobre uma cultura de aceitação a qualquer custo, sobre uma cultura de isolamento, sobre condições econômicas que vão se degradando com o tempo, sobre uma maior exigência no trabalho também, ainda que isso não venha associado necessariamente com ganhos materiais em condições de vida e por aí vai. Quando a gente fala de singular, a gente fala daquilo que é particular de cada um de nós. É como cada um de nós lida com o mesmo tema, com as mesmas questões. Então a gente pode falar sobre dois vizinhos que aparentemente têm condições de vida muito parecidas na mesma idade, mas que pensam o mundo e a sua forma de ser no mundo de formas muito distintas. Isso é muito singular deles. O que a gente está tratando aqui, pensando nessa relação entre o universal, o particular e o singular, é do particular, ou seja, qual é a particularidade que essa certa população negra carrega e, portanto, é um elemento fundamental para a gente pensar o cuidado clínico. E a particularidade, no caso dessa população negra no contexto do Brasil nos dias de hoje, é o racismo. O particular aqui, portanto, são as condições como o racismo estrutural, sobre o qual a Era vai falar adiante e sobre o qual nos debruçamos, reforço no episódio 2, Psiquiatria e Racismo. Portanto, o ambiente de privação material, de relações pessoais endurecidas que refletem isso, tal ambiente, assim como a falta de instrumentos de superação dessa condição por conta do Estado, cobram seu preço em vidas negras. Sabemos que o suicídio é um ato de causa multifatorial. Falamos sobre os fatores de risco e fatores protetivos do suicídio no episódio 15 do Psiquiatria D, Prevenção ao Suicídio em Tempos de Covid-19. Um dos fatores de risco é pertencer a uma população vulnerada. E como assim? A população negra, a maior parte da nossa população, é vulnerada, mesmo sendo a maioria em números. Uma das causas é o racismo estrutural. Entende-se aqui como racismo estrutural uma formalização de um conjunto de práticas institucionais, históricas, culturais e interpessoais dentro de uma sociedade que frequentemente coloca um grupo social ou étnico em uma posição melhor para ter sucesso e, ao mesmo tempo, prejudica outros grupos de modo consistente e constante, causando disparidades que se desenvolvem entre os grupos ao longo de um período de tempo. O racismo estrutural é, sobretudo, um processo histórico e político em que as condições de subalternidade ou de privilégio de sujeitos racializados é estruturalmente reproduzida. Entender que o racismo é estrutural, e não um ato isolado de um indivíduo ou de um grupo, nos torna ainda mais responsáveis pelo combate ao racismo. O racismo estrutural é determinante da baixa qualidade de vida e inequidade no acesso à saúde que correspondem aos fatores de risco para o suicídio. É possível observar os efeitos do racismo estrutural em dados comparativos entre brancos e negros no Brasil. Segundo o IBGE de 2017, pardos e pretos têm renda inferior à da população branca. São a maioria dos desempregados no Brasil e correspondem a 3/4 da parcela mais pobre do país. Os negros também têm maior incidência de analfabetismo e são apenas 1/3 dos universitários. São diagnosticados com mais transtornos mentais, como abuso de álcool e outras drogas, e outros transtornos que cursam com desesperança e autodesvalorização, e ao mesmo tempo têm menos acesso às redes de saúde, incluindo a saúde mental. Para você que chegou até aqui, esse é o podcast Psiquiatria D, que em seu 17º episódio lida com o tema o aumento do suicídio entre os negros. Para continuar falando sobre isso, a gente vai agora começar a dialogar um pouquinho, Yara, sobre quais seriam ali os elementos que também levam a gente a entender que faltam políticas públicas intersetoriais que possam ajudar também a compreender o fenômeno e atuar contra esse fenômeno. A gente tem que lembrar que a gente tem vivido um período no qual as contas públicas, ou seja, o repasse de recurso público para o SUS e para outras áreas sociais também, foi contingenciada pelos próximos 20 anos desde o último governo. Como resultado, se a gente lembrar que a principal forma de cuidado e busca por cuidado da população negra é via SUS, o que a gente está falando aqui é da perda de recursos para o principal instrumento de cuidado dessa população negra. Fora o fato de que existem também a ausência de políticas sérias de sustentação da população, especificamente em tempos de Covid-19. Então, some-se já as condições históricas, nós temos ainda um elemento crucial nesse momento de instabilidade econômica que cursa necessariamente com impactos na subjetividade de cada um.
é preciso que a gente lembre da relevância das condições materiais como um determinante em termos de saúde global, da saúde do nosso corpo, da saúde da nossa mente, do nosso bem-estar também. Já discutimos isso, mas não é demais ressaltar. Lembro também da democracia racial como instrumento que, ao negar o racismo, dizendo que não há diferença entre nós, ainda propõe visões estereotipadas de negras e negros. A democracia racial, ela apaga o sofrimento e ela leva a qualquer tipo de tema, qualquer tipo de reflexão, qualquer tipo de debate sobre o assunto, a percepção de que o debate é equivocado deve ser encerrado imediatamente. E mais, a democracia racial ela cobra seu preço quando pessoas em situação de sofrimento são deslegitimadas e seu sofrimento é visto apenas como algo que deve ser superado como nada demais. É como ouvir uma ofensa racial e alguém cobrar que você seja acima disso e que sofrer por isso é sofrer por coisa que não vale a pena. Não é assim que o mundo funciona, as pessoas sofrem quando são agredidas. Portanto, a democracia racial leva também a percepção de nós, negros, como seres ligados intrinsecamente ao corpo e limita a possibilidade de diálogo ao não aceitar que sofremos cotidianamente os efeitos do racismo. Ainda propaga a ideia de que a responsabilidade pelo nosso sofrimento é exclusivamente nossa como pessoas ou como grupo e ignora a herança nefasta da escravidão e de mais de um século de reprodução de uma forma de socialização que nos nega direito à equidade. Tem um conceito interessante, Yara, para você que está ouvindo a gente também, de um pensador chamado Achille Mbembe, no qual ele pensa condições objetivas e subjetivas relacionadas à morte em nossos dias. E eu queria dividir alguns elementos aqui. Ele vai nomear isso, ele vai pelo menos propagar uma ideia de uma necropolítica, que seria também uma forma de pensar a maneira como as pessoas movem e que não necessariamente ela está colocada em termos de alguém que está dizendo como é que tem que ser, mas como é que a estrutura opera. Então, se a gente somar elementos aqui como piores condições materiais, como a gente já falou, se a gente falar também sobre imposição de posições subjetivas, ou seja, a gente vai propagar uma ideia por mídia, por relações interpessoais, por formas também de educação, a ideia de que o homem é violento e sexualizado, esse homem negro, assim também como essa mulher negra é sexualizada e servil, assim como a mídia propondo sempre a imagem de um negro subalterno ou vilão das histórias. E para além disso, um diálogo sobre suicídio que é pensado ainda hoje em termos de uma classe média branca, que claro, demanda atenção e cuidado, mas esse tipo de diálogo ignora as particularidades da população negra. Além disso também, a gente tem que pensar nas saídas resignadas que são propostas via de regra. Por quê? De um lado eu tenho a resignação, ou seja, eu passo por um monte de situações adversas do meu dia a dia, enfrento condições materiais ruins, enfrento essa subjetivação também que me é imposta. E aí, as saídas que me restam são, de um lado, me entristecer com isso, levando inclusive a quadros depressivos, e uma outra saída recorrente é o uso de substância química. Queria aqui lembrar o caso do Lima Barreto, um autor bastante importante aí, ele tem escritos que são fundamentais nos dias de hoje, e a história dele, na virada ali do século XIX para o século XX no Rio de Janeiro, evidencia isso. O Lima Barreto foi um crítico voraz do racismo do seu tempo, mas isso não impediu que ele se tornasse dependente químico de álcool e fosse encontrar a morte isolada no hospício. Esse sujeito que é tratado hoje como um dos nomes mais importantes da literatura nacional. Sua obra reflete, portanto, questões do homem negro do seu tempo, a injustiça, a revolta e o racismo como se apresentava para ele naquele momento. Portanto, voltando ao tema da particularidade, é importante que a gente entenda isso, que existe uma particularidade do sofrimento de mulheres e homens negros e lutar contra os mecanismos envolvidos no exercício de cuidado e também da luta antirracista. Muito bom, Rondinelli. Então, para encerrar o podcast de hoje, vamos resumir o que foi dito. Nós falamos sobre a prevalência e aumento do suicídio entre a população negra, assim como a relação entre a história dos negros no Brasil, os fatores sociais e o suicídio dessa população. Também passamos pelo racismo estrutural como mantenedor dos fatores de risco para o suicídio e a falta de políticas públicas intersetoriais na prevenção ao suicídio da população negra e a necropolítica colaborando para o aumento do suicídio dessa população. E para você que chegou até aqui, vamos aos últimos informes e um novo convite para que você possa ouvir o podcast Psiquiatria D e nos seguir nas redes sociais, como Facebook e Instagram.
Você pode ouvir o Psiquiatria D nos principais agregadores como Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts e até no YouTube. Compartilhe esse conteúdo com amigos, ele pode ajudá-los a entender melhor a psiquiatria no cotidiano. E hoje tem sugestão de filmes que ajudam a debater o tema. Um deles é o filme Preciosa, uma história de esperança, um filme de 2009. Preciosa é um filme já bastante conhecido, inclusive, a gente conversa bastante sobre ele em diversos espaços. E nesse filme conta a história de uma adolescente que tem que lidar com as contradições tanto materiais quanto as contradições subjetivas que a gente tanto falou aqui, num contexto de uma tentativa de encontrar respostas. Um deles é Preciosa, uma história de esperança de 2009, que conta a história de uma adolescente negra que tem que lidar com as contradições sociais, econômicas, objetivas da sua negritude e procurar formas de saída para isso também. É um filme muito interessante porque ele mostra possibilidades de superação que envolvem tanto dinâmicas individuais como dinâmicas também coletivas. O segundo filme é Moonlight, Sob a Luz do Luar, de 2016, conta a história de um homem negro, homossexual, lidando em 3 fases da sua vida com questões particulares da sua sensibilidade, algo pouco recorrente no cinema internacional. O que torna o filme tão interessante do nosso ponto de vista, e aí a sugestão tão importante, é que mostra um homem negro refletindo muito mais sobre o que ele sente, o que ele pensa e agindo, portanto, em função disso, do que simplesmente as figuras estereotipadas que a mídia no geral tem propagado por aí. Bom, gente, então é isso. Até a próxima. Até a próxima.